Boa noite pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para a gente bater um papo sobre endocrinologia. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre saúde óssea. Quando as pessoas pensam em saúde do osso, sempre lembram da necessidade de suplementação de cálcio e vitamina D. Porém, em alguns casos onde a perda óssea é mais acentuada, é necessário o uso de remédios para prevenir a perda adicional desse osso. E aí que entra a classe dos chamados bisfosfonatos, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre um deles, que é o chamado alendronato, uma das medicações mais usadas no mundo para tratamento da osteoporose. Como você deve tomar o alendronato, quais as indicações, por quanto tempo usar e quando você não deveria fazer uso dessa medicação. Esses vão ser alguns tópicos que a gente vai estar batendo um papo no vídeo de hoje, então fica até o final desse vídeo porque vai ser muito bacana. Como eu comecei explicando, o alendronato faz parte de uma classe chamada de bisfosfonatos, então tem outros remédios que têm uma ação semelhante com a dele. Por exemplo, risendronato e ibandronato. E o alendronato é uma medicação muito boa e utilizada há muito tempo para tratamento da osteoporose. E o melhor de tudo, é uma medicação muito barata e que o uso é feito geralmente uma vez por semana. E de que modo funcionam essas medicações da classe dos bisfosfonatos? O nosso osso, pessoal, não é uma coisa parada, né? Tipo um bloco de cimento. Ele está sempre sendo refeito, né? Então sempre está sendo remodelado. Osso velho vai sendo degradado, osso novo vai sendo formado. E tem duas células principais que atuam nesse sistema. Uma célula que vai comendo o osso velho e uma outra que ao mesmo tempo vai formando osso novo. O bisfosfonato ele age como? Reduzindo a atividade das células que comem osso, né, que degradam osso. Isso acaba favorecendo indiretamente, jogando, né, desbalanceando no sentido da formação da massa óssea. E é por isso que é um remédio muito bom, muito utilizado e que tem efeitos excelentes para a recuperação da massa óssea. Vamos lembrar que os bisfosfonatos eles são um pouco chatos com relação à administração. O alendronato, assim como os outros, ele deve ser tomado em jejum, com água, meia hora antes do café da manhã ou de qualquer alimento, porque a absorção dele é muito pequena. E vale lembrar que você não pode deitar por 1 hora após fazer uso da medicação. E por que desse tal do deitar? É um remédio que acaba tendo um grau de risco de inflamação do esôfago, né? Então da medicação voltar aí pela garganta e o esôfago, que é esse tubo que conecta a nossa boca com o estômago, os bisfosfonatos eles têm um potencial de risco de inflamação, de esofagite, e aí é uma coisa que a gente tem que evitar, por isso não deitar. Não deitar não quer dizer ter que ficar em pé andando, alguns pacientes têm essa dúvida, né? Não, você pode ficar sentado, é só não deitar, porque é o que favoreceria a medicação sair do estômago e voltar, né, pelo esôfago até a sua boca. Rodrigo, mas comecei a fazer uso do alendronato uma vez por semana, em jejum, e aí, por quanto tempo eu devo usar no tratamento da osteoporose? No mínimo, por 5 anos, mas isso pode ser estendido por até 10 anos ou mais, a depender da reavaliação do seu médico, né? Isso é feito caso a caso. Quando que você não poderia usar um bisfosfonato por via oral? O alendronato não seria indicado para você. Lembra? Eu falei que o alendronato pode inflamar o esôfago. Então, se você já tem algum tipo de inflamação do esôfago, alguma esofagite, é uma medicação que não é tão indicada. Se você tem algum problema no esôfago de motilidade, então o esôfago tem uma dificuldade de se mexer e de jogar o conteúdo, né, que passa da cavidade oral para o estômago, também não é indicado. Ou se você tem algum distúrbio onde o esôfago ele é mais estreito, né, é algum defeito ali onde ele já por si só ele tem um estreitamento que dificulta a passagem de alimento ou de medicamento, aí também o alendronato por via oral ele acaba não sendo tão bacana. E uma outra contraindicação é se a sua taxa de filtração do rim era inferior a 30% aproximadamente. E por quê? Porque o bisfosfonato, todos, né, inclusive o alendronato, são na sua maior parte
eliminados pelo rim. Então, se o rim está funcionando muito pouco, isso pode comprometer a eliminação da medicação. Mas, de modo geral, o alendronato é um remédio muito bom, muito bem tolerado e que você pode usar tranquilamente por muitos e muitos anos. Agora, puxa, tomei o alendronato, não me adaptei, o que pode acontecer em termos de não adaptação? Dor de estômago pode acontecer em alguns pacientes. Aí, não adianta você usar os bisfosfonatos, né, por boca, né? Existe o via venosa, né, que pode ser feito uma vez por ano, e tem outras medicações que podem favorecer a formação de massa óssea, que não tem, né, essa agressão potencial que pode acontecer no estômago. Mas de modo geral, gente, alendronato, remédio top, excelente, muito, muito barato, que você pode usar tranquilamente aí por um longo período e acompanhando com o seu médico para ver se teve uma melhora da massa óssea nos casos de osteoporose. Beleza, gente? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre o alendronato. Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários, que a gente vai estar batendo um papo sobre elas. E a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Combinado? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!